Seja bem-vindo ao portal, eu sou o pastor Edson Jorge e neste vídeo nós vamos responder à pergunta: como a frequência do pai na igreja impacta a criança? Em 12 segundos. Aguarde aí. É muito comum ouvirmos em muitas igrejas a frase: a criança é a igreja do futuro. Boa frase, interessante, frase de efeito. Porém, se não houver investimento na educação espiritual da criança no presente, certamente o seu futuro será sombrio. Muitas igrejas, entretanto, começaram a perceber a urgente necessidade e responsabilidade em enfrentar com ousadia esse desafio. Veja bem, enquanto as crianças têm em média 1 hora semanal de estudos bíblicos, na escola bíblica no domingo pela manhã, e participações em eventos da igreja local, ela está exposta a aproximadamente 20 horas na escola formal, e mais outras 20 horas entregues aos programas de TV de qualidade duvidosa. Ou seja, são 40 horas aproximadamente de exposição a doutrinas, conceitos e valores avessos, contrários ao Evangelho, contra apenas 1 hora na escola bíblica de sua igreja. É sem dúvida uma desproporção significativa. 40 horas contra apenas 1 hora. O livro de Juízes relata no capítulo 10 o que aconteceu após a morte de Josué. O surgimento de uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera a Israel. Isso está relatado no livro de Juízes, no capítulo 2, no verso 10. Você já imaginou a possibilidade de nossas crianças, após a nossa morte, não se lembrarem mais do Senhor, nem das obras que Ele tem feito em nossas vidas? O Senhor Jesus mostrou-se sempre afetuoso às crianças, deixando que elas o tocassem, o que para a comunidade judaica e até mesmo para os discípulos de Jesus era algo muito escandaloso. E Jesus apenas não as aproximou, mas disse que as crianças eram dignas de imitação pelos adultos, eram referência de fé e temor. Portanto, as crianças têm destaque na Igreja de Cristo. Promise Keepers and Baptist Press são duas instituições cristãs, fazem pesquisas nos Estados Unidos, e elas publicaram alguns dados interessantes, entretanto chocantes, mostrando as graves consequências da ausência do pai da criança na igreja. Preste bem atenção. Se um pai não frequenta a igreja, mesmo que a esposa vá apenas uma criança em 50, se torna um frequentador regular quando ela se tornar adulta. Se um pai vai regularmente à igreja, independente de se a mãe vai ou não, 2/3 a 3/4 das crianças frequentarão a igreja regularmente quando adultas. Se um pai vai de vez em quando à igreja, metade ou 2/3 das crianças frequentarão a igreja com alguma regularidade quando adultas. Pelo estudo, então, podemos concluir que a frequência do pai na igreja é fundamental para que as crianças frequentem a igreja quando se tornarem adultas. Um outro estudo realizado exclusivamente com relação à frequência nas classes de escolas bíblicas dominicais
mostra ainda resultados mais desesperadores. Veja bem, preste bem atenção. Quando o pai e a mãe frequentam a escola bíblica, 72% das crianças frequentarão a escola bíblica dominical quando se tornarem adultas. Eu vou repetir. Quando o pai e a mãe frequentam a escola bíblica, 72% das crianças frequentarão a escola bíblica dominical quando se tornarem adultas. Quando apenas o pai frequenta, somente 55% das crianças frequentarão a escola bíblica quando adultas. Quando apenas a mãe frequenta, apenas 15% das crianças frequentarão a escola bíblica quando se tornarem adultas. Quando nenhum dos pais, nem o pai nem a mãe, frequentam a escola bíblica, apenas 6% frequentarão a escola bíblica quando se tornarem adultas. Esses estudos e outros pertinentes podem ser verificados no portal da Lifeway Research Group, cujo link eu vou deixar na descrição deste vídeo para você ter acesso a outros dados um tanto assustadores com relação à ausência de pais nos trabalhos e principalmente nas escolas bíblicas dominicais. Você, principalmente pai de crianças cristãs, viu a tamanha responsabilidade que tem em levar os seus filhos à igreja? Sabemos que a maior parte das igrejas cristãs é comum a escola bíblica dominical acontecer na manhã de domingo. Não podemos negar que muitos pais estão cansados da jornada secular que empreenderam durante a semana. Mas pense nas consequências da ausência de seus filhos nos eventos da sua igreja, principalmente nas escolas bíblicas. Pense também que, enquanto por alguma razão, mesmo que aceitável e até justificável, você, pai, não pode conduzir seus filhos ao templo numa manhã de domingo para a escola bíblica, lembre-se, o mundo está 24 horas por dia empenhados em tramar algo contra eles. Lembre-se da ordem dada por Deus aos pais para o povo de Israel. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas suas portas. Você pode conferir esse texto no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 9. Portanto, quando você escutar alguém dizendo que as crianças são a igreja do futuro, lembre-se de que o responsável pelo presente delas é você. E o futuro delas refletirão as suas ações agora no presente. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo estudo bíblico.